Olá, professores. Sou a professora Rutineia. Novamente retorno para conversar com vocês sobre o Estatuto do Magistério Francano, Lei Municipal de Franca, claro, número 4.792 de 1998. Então, falávamos aqui das questões relativas ao magistério francano e começamos com o item. Quando se perde um cargo de professor, mesmo que seja por concurso público, há situações em que o professor pode perder o seu cargo. Primeiro, quando desrespeitar as obrigações impostas a todos os servidores municipais e as específicas no magistério. Nesse momento, são apuradas as irregularidades, aquilo que o professor fez de grave, em processos administrativos e quando é instalado esse processo que averigua a indisciplina desse servidor, professor, coordenador, supervisor, diretor, orientador, lhe é dada uma ampla defesa e, se for julgado culpado, ele perde o seu cargo, é demitido a bem do serviço público. Também isso pode ocorrer quando esse profissional for condenado por crime comum, com uma decisão transitada e julgada com pena de reclusão de mais de 2 anos. Uma questão que não se configura um motivo para demissão, mas constitui falta grave quando o integrante do quadro do magistério municipal impedir que um aluno participe de atividades escolares em razão de qualquer carência material. Por isso que não se pode dispensar um aluno por falta de uniforme, por falta de material que foi solicitada a compra, não é? Pode-se exigir material que é fornecido pelo poder público, mas o material comprado não pode ser exigido, porque configura essa falta grave de impedir o aluno de participar por carência material. Agora, quando nós vamos falar um pouquinho dos afastamentos. Quando se pede um afastamento aí de um professor do seu cargo, professor ou outro membro do quadro do magistério. Primeiro, a pedido da administração. Quando que a administração pede que o professor deixe a sua sala de aula ou a sua escola para estar em outros locais? Primeiro, para prover cargo em comissão ou assessoramento na administração municipal. Pode ser um assessor do secretário de educação, o próprio secretário, outras atividades ali, por exemplo, na formação continuada. Então, ele sai da sala de aula e vai atuar junto à administração. Para exercer atribuições inerentes aos cargos e atividades do quadro do magistério municipal, também seriam, por exemplo, as funções na Secretaria da Educação, que são temporárias e não por concurso. Para exercer atividades correlatas às do magistério e dos demais setores na Secretaria de Educação, Secretaria Municipal de Educação. Então, tudo isso, o professor ele sai do seu lugar para estar ou na administração, junto ao prefeito, secretário de educação, ou na própria secretaria, ou até em outros órgãos da administração, para exercer funções relacionadas à educação. Também ele pode se afastar para frequentar pós-graduação, no sentido de aperfeiçoamento ou atualização no país ou no exterior, com ou sem prejuízo de vencimentos, conforme a legislação vigente. O que seriam essas atribuições do magistério ou atividades correlatas? Olha a definição. Consideram-se atribuições ao pessoal do quadro do magistério aquelas fixadas no regimento comum das escolas municipais, bem como em outras normas que disciplinam a matéria. Então, o que é colocado como atividades de professores no regimento comum? Lembra que eu falei no outro vídeo? Existem as regras de cada escola, mas existe um regimento que é comum a todas. Então, são aquelas atividades ali determinadas. Na maioria das vezes de magistério, no sentido de aulas, a maioria das vezes de formação continuada, processos educativos, sempre relacionados à função de professor, mas não necessariamente com alunos de anos iniciais do ensino fundamental, geralmente com profissionais.
e consideram-se atividades correlatas às dos integrantes do quadro do magistério municipal as relacionadas com a docência em outros graus e modalidades de ensino, e as de natureza técnica relativas ao desenvolvimento de estudos, pesquisa, supervisão, orientação educacional e capacitação docente e especialista de educação exercidas em unidades e setores técnicos dos órgãos da Secretaria Municipal de Educação. Ou seja, tudo isso que nós estamos falando. O docente ele se afasta ali do seu cargo e vai, muitas vezes, formar outros docentes, outros técnicos, outros especialistas em educação. Outros afastamentos, né? Como que o poder público autoriza esses afastamentos, né? Nós falamos do afastamento em que o próprio prefeito, secretário de educação ou outro secretário convida aquele membro do quadro do magistério. Mas quando ele propõe, ele solicita, né, esse professor, coordenador aí, pede. Então, os afastamentos referidos serão feitos pelo prazo de duração mínima dos cursos, ou seja, quando se pede afastamento para fazer cursos, e somente para aqueles diretamente relacionados com a disciplina, área de estudo, ou atividade ministrada ou especialidade exercida. Né? Já dei o exemplo. Tenho história e pedagogia. Estou contratada para pedagogia, só posso me afastar para pedagogia. E como que o prefeito, secretário de educação autoriza isso? Os afastamentos referidos no artigo anterior terão sua duração estabelecida pela Secretaria Municipal de Educação, atendendo às necessidades específicas, quando eles solicitam. Parágrafo único. O servidor aguardará no exercício de suas funções a autorização formal da autoridade competente no que se refere aos afastamentos citados. Ou seja, eu solicito para fazer um doutorado na Universidade Federal de São Carlos. Enquanto não há autorização de prefeito, secretário de educação, eu permaneço ali na minha sala de aula, na minha escola, trabalhando. Eu só posso ir de fato, né? Aí eu falo assim, Ruth, nesse caso tem aulas lá nesse programa de pós-graduação. Tem as aulas. Para ir às aulas eu uso ali as minhas folgas eleitorais, a minha falta abonada, e quando eu tenho autorização, de fato, é que eu vou frequentar esse curso na sua plenitude. O servidor afastado deve encaminhar periodicamente ao órgão de origem relatórios circunstanciados das atividades desenvolvidas. Ou seja, nesses casos de pós-graduação, ele pode até retornar ali para a sua prefeitura, para a sua secretaria de educação, na forma de conhecimento aquilo que ele está aprendendo fora dela, para o qual está afastado. Agora, os afastamentos corriqueiros, os afastamentos cotidianos, a que todos têm direito, porque nem todos são chamados para cargos em comissionamento, nem todos são afastados para cursos e pós-graduações. Mas todos têm o direito, todos, o docente especialista da educação tem direito a 6 faltas abonadas por ano. O que é uma falta abonada? É um dia que você falta e não há o desconto. Uma vez me explicaram que essas faltas abonadas, elas são referentes aos 6 meses do ano que tem o dia 31 e que o profissional não recebe o dia 31 porque só recebe por 30 dias. Mas não há na literatura essa explicação. Então, essas faltas abonadas, elas não podem ultrapassar uma falta por mês. O que mais se diz a respeito disso, né? As outras faltas, que não são as abonadas, que são específicas do magistério, elas seguem a mesma disciplina relativa a outros afastamentos previstos em lei para funcionários que não são específicos do magistério. Agora, mais um item: os docentes especialistas de educação do quadro do magistério municipal, eles gozarão de licenças, né, como eu já disse, nas mesmas condições de servidores municipais
respeitando o regime jurídico a que pertencem. Qual é o regime da prefeitura? CLT, Consolidação das Leis de Trabalho. Somos seletistas. Agora, uma questão que ela é específica do magistério. Então, os docentes, os especialistas em exercício na rede municipal, eles gozarão de férias remuneradas de acordo com o calendário escolar. Eu posso tirar férias em maio? Não, as férias são coletivas, são no mês de janeiro, porque elas devem coincidir com o recesso, as férias também dos alunos, porque tem que obedecer o calendário escolar que prevê férias em janeiro, recesso em julho. Os especialistas de educação, no desempenho da sua função, farão jus a 30 dias de férias anuais. Aqui se fala, né? Excepcionalmente, esse disposto ele pode ocorrer no transcorrer do período letivo em escala previamente estabelecida, segundo as necessidades e exigências específicas do processo educativo. Em 20 anos de magistério, eu só vi modificação de férias na época da Copa do Mundo, em 2014. Para que houvesse as férias na época da Copa do Mundo, o que aconteceu? O início das aulas foi antecipado, as férias foram antecipadas, para que se pudesse ter um recesso maior em julho e as pessoas poderem assistir à Copa do Mundo. Se houver, por exemplo, um outro tipo de evento ou calamidade, também por ocasião da Covid-19, em que houve 10 dias de férias no mês de maio de 2020, para que se esperava, né, na época, que a pandemia recuasse. Ela não recuou, mas houve modificações de férias por isso também, mas não é o comum.